Uma das maiores dificuldades de todo estudante, seja ele concurseiro, seja ele estudante universitário, seja ele estudante que está se preparando para prestar o vestibular, é conseguir se organizar para estudar todo o conteúdo de matéria até o dia da prova. E uma das ferramentas que mais ajudam nessa organização da matéria é justamente ter um cronograma de estudo. Então no vídeo de hoje a gente vai dar várias dicas de como montar um cronograma de estudos bacana, que atenda a sua necessidade e melhore o seu desempenho no dia das provas. E no final do vídeo eu ainda vou falar de um bizu que eu vou deixar para vocês, que vai facilitar muito a montagem do cronograma. Eu sou o Vinícius e esse é o canal Direito de Leve, onde a gente fala de curiosidades do direito de um jeito leve. E aí você vai me perguntar, mas será que eu preciso mesmo montar um cronograma de estudo? Será que tem alguma vantagem em montar um cronograma de estudo? Existem várias vantagens, mas as duas principais, na minha opinião, são as seguintes. O cronograma de estudo, ele aumenta a sua confiança e reduz a sua ansiedade. À medida que você vai estudando pelo cronograma, cobrindo todas as matérias e tendo desempenho bons a cada nova prova que você faz, isso aumenta a sua confiança na sua capacidade e reduz a sua ansiedade no dia da prova. A segunda grande vantagem do cronograma é que ele facilita na sua gestão do tempo. Com o cronograma, você consegue definir quais são as suas prioridades, consegue separar um horário da sua semana para lazer, um horário da sua semana para atividade física, um horário da sua semana para o descanso. Então o cronograma te ajuda a fazer a gestão do seu tempo, fazendo o seu dia, a sua semana e o seu mês renderem muito mais. E o primeiro passo para você montar um bom cronograma de estudo é identificar quanto tempo você tem disponível para estudar. Então identifica dentro da sua rotina diária, dentro da sua rotina semanal, qual é o tempo que você consegue dispor para se dedicar aos estudos. Lembra de quando você estiver fazendo essa avaliação do seu tempo disponível? Levar em consideração os outros compromissos que você tem. Se você é uma pessoa, por exemplo, que vai para a igreja toda semana, lembra de considerar esse tempo. Se você é uma pessoa que trabalha, se você é uma pessoa que, além de estudar em casa sozinho, faz uma faculdade ou algum outro cursinho, se você precisa cuidar dos seus filhos em algum horário do dia, fazer algum deslocamento, cuidar de algum parente, levar seu cachorro para passear, relacione todos esses compromissos e leve tudo isso em consideração na hora de identificar quanto tempo disponível você tem por dia e por semana para se dedicar aos estudos. A segunda dica é o seguinte: separa toda a matéria que você vai precisar estudar. Para você montar um cronograma adequado, você precisa já saber de antemão qual é a matéria que você vai precisar cobrir e em qual intervalo de tempo você precisa cobrir essas matérias. Assim você consegue montar um cronograma que vai atender às suas necessidades, que vai te deixar preparado para a prova que você precisa realizar. E se você está estudando para um concurso, foca sempre no edital. É lá que estão todas as informações que você precisa das matérias que serão cobradas e aquele edital que vai funcionar como a espinha dorsal do seu cronograma. Ele é o norte, é em torno dele que você vai construir um cronograma de estudos. E como eu sei que a essa altura você já curtiu esse vídeo, se inscreveu no canal e compartilhou para outros amigos que desejam montar algum cronograma e se organizar nos estudos, na descrição desse vídeo eu deixei um link para um modelo de cronograma de estudo semanal. Ele já está mais ou menos montado, como vocês estão vendo aí, você só precisa preencher os campos com as atividades de cada horário. Eu montei um cronograma semanal porque eu acho que um cronograma semanal é mais eficiente do que um cronograma mensal. Mas se para a sua realidade um cronograma mensal é melhor, basta você adaptar esse que eu estou disponibilizando aí. Perceba que eu coloquei o horário das 6 da manhã até as 21 horas, pensando já naquela janela de descanso, de sono que cada pessoa tem que ter de acordo com a sua faixa etária, como a gente já mencionou naquele vídeo que fala sobre a organização dos seus estudos. Então você que já curtiu o vídeo, se inscreveu no canal e compartilhou para os seus amigos, vai lá e aproveita esse cronograma, que eu fiz ele com muito carinho para ajudar no estudo de vocês. E agora voltando para as dicas de como montar um cronograma de estudos bacana, a terceira dica é a seguinte: identifique quais são as suas prioridades de estudo. Então nessa identificação das prioridades, monta um cronograma de modo que você melhore naqueles conteúdos que você já domina,
Aprenda os conteúdos que você ainda não domina e, principalmente, presta atenção no peso de cada matéria, dependendo do objetivo do seu estudo. Assim você consegue dar prioridade para as matérias que têm peso maior e olha para elas com carinho especial na hora de montar seu cronograma. A quarta dica é a seguinte: na hora de montar seu cronograma, deixe sempre algumas horas ao longo dos dias para funcionarem como margem de imprevisto. Vai ter situações em que você vai precisar ajudar seus pais num compromisso de última hora ou ajudar seus filhos num compromisso de última hora. Vai ter situações em que você vai adoecer, vai estar mal, não vai conseguir estudar. Vai ter situações em que o ambiente não vai estar tão favorável. Então deixa essa gordura, essa margem para você ir queimando, ajustando ao longo das semanas, de modo que você consiga cumprir o seu cronograma. E se à medida que a semana for avançando, se encerrando, iniciando outra semana, e aqueles espaços que você deixou para imprevistos não foram utilizados, você pode aproveitar esses tempos livres para se dedicar, por exemplo, àquelas matérias que você ainda está com um pouco mais de dificuldade. A quinta dica é a seguinte: na hora de montar seu cronograma, separe horários para descanso, lazer e exercícios. É muito comum na hora da pessoa montar o cronograma, ela preencher todo o dia dela, todos os dias da semana e esquecer de separar horário para essas situações, que são fundamentais para você ter um bom desempenho e assimilar a matéria de maneira eficiente. Então separe um horário para fazer o exercício predileto seu, separe o horário para você fazer o seu lazer preferido e separe horário de descanso. Até porque uma mente cansada, estressada e presa dentro de casa o dia inteiro, com certeza não vai conseguir produzir tanto quanto uma mente estimulada com lazer, exercícios e descanso. E a sétima dica é a seguinte: revisa seu cronograma de tempos em tempos. Não é porque você baixou o cronograma que eu disponibilizei, montou ele e agora é só estudar para sempre aquele mesmo conteúdo. Não, você precisa ajustar ele à sua curva de aprendizado, ajustar ele, inclusive, a eventuais mudanças de objetivos. Se você montou um cronograma para uma prova da faculdade, agora você precisa ajustar, uma vez que aquela prova já passou. Ou se o concurso já aconteceu e agora você está pensando em outro. Então não se esqueça que o cronograma de estudo ele é uma ferramenta dinâmica, feita para se ajustar à sua necessidade. E essa revisão de tempos em tempos, por exemplo, todo mês, por exemplo, a cada bimestre, por exemplo, quando você termina uma etapa que você tinha o objetivo de estudar, essa revisão também te ajuda a rebalancear as matérias de modo a você estudar mais aquilo que você ainda está com dificuldade, sem perder o fio da meada daquilo que você já domina. Fazendo esse ajuste fino de tempos em tempos, você consegue extrair o melhor do seu rendimento. E eu espero que essas dicas de estudo e esse cronograma que eu disponibilizei aqui para vocês na descrição te ajudem ainda mais a você alcançar o sucesso nos seus estudos. Mantenha o foco, mantenha a constância, que o resultado sempre vem. Obrigado por ficarem comigo em mais esse bate-papo. Lembrando que toda semana a gente tem vídeo novo por aqui. Fiquem com Deus!